Ai, mas pronto, né? Vamos lá resumir o rumo ao quarto de milhão para essa semana. Epá, como é que isso foi já agora? É interessante isso. Já me lembrei. Eu comecei a pensar o seguinte: se o mercado descesse até aquela zona de suporte, eu depois esperaria o mercado subir, eu ia fazer uma compra nessa zona aqui. Mas depois, se ele descesse e rompesse essa linha de suporte aqui, eu ia fazer uma venda, porque já rompeu vários suportes importantes. Mas se ele não rompesse o suporte, subisse ou não fizesse a compra por algum motivo e depois esperasse o mercado chegar lá em cima, só faria a compra aqui nessa zona. Mas pronto, vamos ver o que aconteceu, né? Aqui começou a descer. Aqui fiquei um pouquinho preocupado, porque o mercado está a descer, começar a ficar com aquele pensamento: será que vendo, não vendo, mas eu não vendi. Aí consegui segurar, meu, foi. Mas depois, pronto, o mercado continuou. Aqui bateu no suporte e começou a recuar, como eu pensei, pronto, começou a voltar, deixa-me ver, não, está na hora de comprar, pronto, compra, é isso. E depois da compra, o mercado começou a subir, né? Começou a subir. Começou a subir, eu comecei a ficar feliz, porque estou positivo e tudo mais, lucro, Só que depois, drawdown, porque as coisas não sobem só de maneira, né? Linear. Não é uma reta linear. Mas pronto. Desde que ela siga o seu caminho ascendente é o mais importante, mas nesse momento estou negativo, meu Deus, estou negativo. Estou aqui a falar bem para poder coisa, né? Não senti essa dor, mas estou a sentir. Mas pronto, vamos só esperar. Aqui começo a ficar positivo, exatamente. E a felicidade vem, felicidade, mas pronto. E depois o mercado começou a voltar outra vez. Mas só que essa volta tirou a cabeça. Damn. Mas pronto. Vamos esperar. Eita, quase a bater no stop, meu Deus. Eu falo tanto que tenho que seguir o plano. Eu não posso mexer nessa operação. Não posso. Não. Há pessoas que estão a depender de eu fazer bem as coisas. Eu não posso mexer aqui, não. Eu vou dormir, mais fácil. Foi o que eu pensei aqui. Mas fui mesmo, eu não pensei só, eu fui dormir. E quando acordei vi que o mercado já me tinha tirado do drawdown. Aí fiquei mais relaxado. Aí fiquei mais relaxado, mais calmo. Só que começou a bater uma ansiedade. Nesse momento aí começou a bater uma ansiedade. Eu falei, não, aqui vou fechar. Eu fechei. Tipo, não sei, mas fechei. Fechei sim, com raiva, com ansiedade, com o fear of missing out, o FOMO, né? Medo de ficar de fora. Mas pronto, pelo menos não perdi essa semana, né? Tô no 0-0 na semana, vamos assim dizer, né? E deixa-me lá sair da frente do computador e continuar a minha vida. Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. E eu decidi, para ver que o mercado está a subir. Se o mercado está a subir, quer dizer que é para fazer uma compra. Ou seja, vai romper uma resistência, eu vou fazer uma compra. Mas vamos só voltar um pouquinho para trás. Eu não disse que só faria uma compra nessa zona se por algum motivo eu não fizesse uma compra, né, dentro do percurso até chegar nessa zona. Dito e certo, sendo que eu saí no 0-0, basicamente a operação foi inválida, por assim dizer, ou seja, não tenho nenhuma operação, não arrisquei, né, não perdi nem aí, ou seja, risco zero. Para mim é como se não tivesse feito uma operação. Infelizmente, eu não levei em conta isso. Mas por quê? Porque operei. Mas pronto, o mercado está quase a fechar, né? Daqui a pouco
O mercado vai entrar em manutenção. Dia seguinte, vamos rezar para abrir num gap de alta. Por favor, quero um gap de alta. Quero um gap de alta. Ai, pronto. 23 horas. Hora da verdade. Ai, o mercado abriu. E não abriu em gap. Quando eu quero um gap, ele não abre. E quando eu não quero um gap, abro um espaço, tipo casa da mãe Joana, mas pronto. É a vida, fazer o quê? E não abrir com gap, né? Que é, gap é o quê? Gap é aquele espaço que fica entre o preço da abertura, ou melhor, o preço de fechamento de uma vela e o preço de abertura de outra vela. But, anyway. E abriu sem gap. E ele começou, por mais que ele tenha aberto sem gap, ele começou a recuar. Eu comecei a ver que ele estava a voltar ao seu ponto de entrada, ou melhor, quase pelo menos. Chegou na metade do ponto de entrada, aí comecei a ficar menos negativo. Por quê? Porque o meu stop loss estava com 2.500 euros, ou seja, para perder 2.500. E já é conta real, pessoal. Só que, pronto, vamos continuar, é melhor. E foi só retestar até metade. Yeah. Retestou até metade e depois voltou e eu decidi fechar o telefone e não ver mais. Só que quando eu fui a ver, quero saber da melhor, subiu ou desceu? Vejam com os seus próprios olhos. Yeah. Por um pavio, um pico que me colou na garganta. Ai, e saí da trade. Saí da trade por um simples pavio. Mas pronto. E o mercado começa a subir. E eu perdi 2.500. Ou seja, perdi 2.500. E a primeira trade da semana, que eu não devia ter nem sequer feito absolutamente nada, estaria a rolar. Pessoal. Ai. Pessoal. Vocês estão na minha cabeça. O que acham que eu tirei de lição disso? Já pensaram? Isso foi um tempo para vocês pensarem. Mas pronto. Ai. Primeira lição. Segue o teu plano. Tens um plano, segue o teu plano. Não segui o meu plano porque... Ai, meu pai, me faz só voltar atrás. Eu não vou errar, eu juro. Mas pronto. Segunda, segue o teu plano. Terceira, segue o teu plano. Quarta, segue o teu plano. Quinta, segue o teu plano. Tá tudo no plano. O plano, os critérios que tens que seguir. Teu plano de... Ou seja, quais foram os erros que eu cometi? Pessoal, não devia ter fechado aquela trade. A primeira. Não devia ter mexido. Mão leve. Não devia ter aberto aquela trade onde eu abri, porque tinham resistências aí que deviam ser quebradas. E o mercado foi para lá e fez aquilo que eu estava a definir antes. Meu Deus. Enfim. E não devia ter colocado o risco que eu coloquei, 2.500. Ou seja, por mais que eu ganhe isso numa trade, muitas das vezes mais, numa única trade, é um valor que eu não devo arriscar, porque se eu perder, vou perder uma trade. E se eu fizer uma trade, vou cobrir uma perda e não 2 ou 3 perdas. Ou seja, o meu risco recompensa assim vai ficar muito baixo, porque eu aumentei o meu risco por operação, sendo que nas outras operações que eu fiz o mesmo valor ou mais, eu arrisquei menos. Ou seja, tive um risco recompensa maior. Por que eu fiz isso? Não façam o que eu fiz. É a melhor lição. Não façam o que eu fiz. Sigam o plano. E agora o que eu vou fazer? Essa semana estamos negativos de 2.500 e no mês estamos no 0 a 0, porque nós viemos da... 0 a 0 não, menos 150, porque nós viemos da semana passada com um lucro de 2.400.
e perdemos nessa semana 2.500, para aí, então estamos para aí 100 e tal negativos. Mas é isso, vida que segue, foco no alvo. Pessoal, concentrem-se, não sigam o meu exemplo, ou sigam, não sei, temos que esperar o mês acabar. Sabes que mais? Minha semana não acabou, estamos numa trade. O mercado acabou por romper a nossa tão esperada zona e nós estamos neste momento numa compra. Esperamos que ele não bata aqui no nosso stop loss e que bata no nosso tão esperado take profit. Sim, é longe, mas lá deixaremos e só vamos esperar, é o que nos resta. Portanto, vamos aguardar novidades nos próximos capítulos. Trader Points, estamos juntos. Uau! Epá, tivemos que fazer uma paragenzinha, né? Porque aconteceu o que era esperado. Desculpa lá. Um trader, quando está a cometer os erros que cometeu, o que é que estava à espera? Que acontecesse? Aconteceu. Nessa operação que vocês viram que eu acabei de fazer, já se passaram umas tantas horitas. Stop loss. Por quê? Porque sim, é o que tinha que ser feito. O que tinha que acontecer? Mas por que eu digo isso? Pessoal, vou falar isso em resumo e no final vou comentar sobre essa trade. Primeira trade da semana, não devia ter fechado e fechei. Porque ela depois foi lá, tocou no take profit. Segunda trade da semana, não devia ter entrado no trade. Estava numa área totalmente fora do normal. Melhor, fora daquilo que eu devia ter, fora daquilo que eu me comprometi a lançar. Abri um lote maior do que devido, não devia ter feito isso. E depois não devia ter mais operado na semana. Aquela trade foi irresponsabilidade, foi indisciplina. Se não conseguimos trazer disciplina aqui, pelo menos fazemos a verdade, né? E foi o que aconteceu. É o que é. As emoções me agarraram. Elas olharam para mim e puxaram. Portanto, fazer o quê? É o game. E quando eu entrei para essa trade, por mais que tenha sido... Vejam, olha aqui, eu entrei aqui. Nesse exato ponto, eu estava com uma esperança muito grande de que correspondesse à minha expectativa. Por quê? Porque é o ponto que eu já tinha definido para que a semana fosse mesmo ser top. Vocês puderam ver lá no início que eu tinha aquilo tudo muito bem definido. Só que pronto, o mercado desceu e bateu na zona que eu não esperava que ele batesse. Pronto, foi o que foi. É um stop legítimo. Só que eu não devia ter apanhado este stop porque eu não devia estar exposto a esta operação. Mas pronto, foi o que foi. E depois o mercado vai e vai ao meu alvo. Ou seja, foram as emoções que prejudicaram a minha semana e só aceitar. Próxima semana que vem, estamos aí, temos mais para fazer e simplesmente para vos dizer, traders, ou quando vos digo para separarem as emoções, não é à toa, é porque eu estou a viver isso, não estou só a falar por falar, mas, vocês estão a ver, vamos lá, vamos fazer o certo. E pessoal, qual é o disclaimer para essa semana então? O que é que eu tenho para dizer? Errei, ok? Mas eu não sou um erro, eu cometi um erro. E agora o que é que fazemos? Vamos esperar a próxima semana. Trader Points, estamos juntos. Disciplina. Se não tem como ser disciplina, que seja a verdade. Daqui foi a verdade, mas tem que ser com a disciplina. E a próxima semana vamos procurar fazer isso. Estamos juntos.